Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, o mistério no ar. Uma conta do governo federal na Rússia e na Hungria está chamando a atenção dos jornais, não por causa do valor, mas por causa da utilidade em si. Nós vamos falar sobre isso e também vamos falar que Bolsonaro pode ter cometido crime eleitoral na reunião que teve com 280 líderes evangélicos. Mas antes, esmaga no like, arrebenta a boca do sapato, compartilha o vídeo. Olha, Rio de Janeiro e São Paulo liberaram as máscaras. Rio de Janeiro uma liberação maior. Em São Paulo, a liberação em locais abertos. E tem até lembra aquele vídeo do Dória fazendo coisas? Pois é, a Polícia Federal disse que não tem montagem naquele vídeo e o Dória se diz perseguido pela Polícia Federal. Seja o que for, cada um faz o que quer na sua particularidade. Tô nem aí. Agora o seguinte, Bolsonaro cometeu crime eleitoral ao fazer comício no Palácio do Planalto para 280 líderes religiosos. Estavam presentes também cerca de 90 deputados e 8 senadores lá no local. Bolsonaro pediu voto, Bolsonaro disse que faria tudo que os mestres mandassem, no caso eu falei ontem aqui, dos bispos, dos pastores. Estava lá representado a Igreja Universal, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Madureira. Era todo mundo gritando mito, 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 adorando o bezerro de ouro. Está aí o compromisso o compromisso das igrejas, desses líderes, não é com Cristo. O compromisso deles é eleitoral, é com Bolsonaro. É aquele que libera grana para os canais de televisão. É aquele que pode injetar dinheiro nas campanhas publicitárias da igreja. Então não é os líderes religiosos preocupados com a nação brasileira por conta da espiritualidade, preocupados em salvar vidas, em levar pessoas para a igreja, tirar do pecado, guiar no serviço. Não tem nada a ver com isso. A gente sabe que os interesses por trás desses líderes de igreja, empresários da fé, são outros completamente avessos ao que Deus explica, ao que Deus comanda. E de acordo com o artigo 119 da resolução 23.610/21, o serviço de qualquer repartição federal, estadual ou municipal ou autarquia, ainda fundação pública ou sociedade mista, que tenha algum compromisso também com o governo estadual, federal ou municipal, não poderá ser usado para beneficiar partido político, federação ou coligação. Estavam representados esses políticos. Malafaia, inclusive, ao final da reunião, disse que tinha uma missão, de que não podiam deixar a turma da esquerda voltar ao poder, porque isso seria demais. Engraçado. Mas aonde estava o Malafaia quando o presidente era o Lula? Se ele tinha tanto ódio da esquerda e a esquerda representava o Satanás naquela época, por que ele estava do lado do presidente Lula naquela época? Por que ele ficava passeando e pedindo audiência no Palácio do Planalto? Porque ele sempre manteve essa amizade com o Palácio do Planalto, com a sua igreja. Tudo por interesse próprio. Aí não tem a ver religião no meio. Quando entrar outro presidente, vocês vão ver. Vamos se curvar a todos eles, dependendo da grana que o governo soltar em questão publicitária ou mesmo para apoiar as próprias igrejas. Então isso não tem nada a ver. O próprio Marco Feliciano e o Magno Malta, dá uma olhada de que lado eles estavam quando a Dilma era presidente, quando o Lula era presidente. Estavam do lado do presidente. Do lado de quem Edir Macedo estava? Procure aí, Edir Macedo e Dilma, um agarrando na mão do outro. Esse pessoal é oportunista. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Tem a ver aquele que está soltando mais. É como o Arthur Lira. Quem está soltando mais? É o Bolsonaro, o Arthur Lira. Então, vamos dele. O Tribunal Superior Eleitoral, então, fez essa resolução. Os partidos contrários a Bolsonaro já estão entrando com uma representação contra Bolsonaro. Só para lembrar, a última pesquisa Datafolha diz que o presidente Lula e o Bolsonaro estão quase ali tecnicamente empatados na preferência do eleitorado dos evangélicos. 34 para o Bolsonaro, 30 para Lula. E as palavras que soaram naquela reunião foi: temos uma missão divina, vencer o outro lado, aquele lá, o diabo do passado. Tudo indica que era realmente um comício patrocinado com dinheiro público. Aliás, Bolsonaro tem patrocinado
as motocicletas, as suas viagens para fazer campanha com dinheiro público. Não tem nada a ver com inaugurar obras, porque as obras estão paradas, são quinquinharias, metade disso, metade daquilo, e se gaba de ter feito transposição do Rio São Francisco. Ele terminou fazendo 8% e acha que tudo foi feito. Aliás, tem várias obras que passam anos e só terminam com um presidente, com o mandato de um governador. Isso não lhe dá o direito de dizer, olha como eu fiz. Na verdade, se você pegar as obras do Brasil e for verificar o que o Bolsonaro já fez e o que os outros fizeram, os outros dão de 10-0. A estrada que o Bolsonaro fala que está tudo feita, viaja lá daqui de Brasília, por exemplo, para Santarém. Você vê a porcaria das estradas, é um lamaceiro total. Tudo na pissarra, tudo no barro. Mas, senhoras e senhores, moças e rapazes, o Mourão deu uma entrevista e disse o seguinte, que é totalmente desproposital os rumores de que as Forças Armadas não aceitariam uma vitória, uma eventual vitória do ex-presidente Lula. Ele afirmou nessa entrevista que as Forças Armadas, o Exército, sempre esteve com sua missão de cumprir a Constituição Federal e eles sabem qual é o limite que a Constituição dá ao Exército. Disse também que nesses 13 anos do governo da esquerda nunca houve qualquer problema entre as Forças Armadas e o governo Dilma e o Lula. Ele disse que tudo ocorreu de uma maneira mais tranquila. Isso não é verdade, não vai acontecer assim, até porque o Exército está empenhado em cumprir sua missão constitucional. E aí perguntaram para ele quem ele acha que será o vice de Bolsonaro. Ele apostou no nome do general Braga Neto, que hoje é o ministro da Defesa, que já foi ministro da Casa Civil, que é o maior puxa-saco do Bolsonaro e seria para Bolsonaro uma garantia de que o Exército, as Forças Armadas iriam agir caso ele perdesse. Bolsonaro já alertou, já avisou que só aceita as eleições nas urnas eletrônicas se caso ele sair vitorioso. E também ele disse, olha, eu continuo apoiando ele para a reeleição, ele é o presidente, eu sou vice, a nossa relação é protocolar, espero que assim como eu estou apoiando ele para presidente, ele me apoie para senador. Ele vai ser candidato pelo Rio de Janeiro para senador. Olha, agora o mistério. Tem um mistério no ar. Bolsonaro fez uma viagem para a Rússia e para a Hungria e saiu uma conta estranha. Nós sabemos que os gastos do Bolsonaro só de viagem deu mais de 2 milhões de reais. Fora o que é a representação. Em cada local tem uma representação. Por exemplo, o Brasil tem uma representação na Rússia, embaixada, tem uma representação na Hungria. E o gasto dessas representações de 4 dias, nós não estamos contando aqui com dinheiro gasto, um cartão corporativo para aluguel de apartamentos, para aluguel de suítes, para comida. Não, a gente está fora. Só com a viagem, 2 milhões. Agora, com esse apoio logístico, a representação na Rússia gastou R$ 56.786,40. Só a de Moscou. E da Hungria foi um gasto de R$ 41.678,17. Ou seja, foi uma passada lá. Viagem de 4 dias, mais de 3 milhões e 500 mil reais gastos assim. Agora, o gasto que chamou mais atenção é um gasto muito esdrúxulo, que eu nunca vi. E eu que já fiz parte de uma repartição pública, numa representação de um governo, e que já viajei para o exterior para representar esse governo, a gente sabe que a gente, quando viaja, não aluga máquina nenhuma. Aqui foram alugadas, pasmem para isso, foram alugadas na viagem à Rússia e à Hungria 2 máquinas trituradoras de papel. É isso que você ouviu. 2 máquinas trituradoras de papel. Para quem não conhece, máquina trituradora de papel é aquela máquina que fica naquele escritório para eles triturarem, rasgarem, inutilizarem um papel caso esteja errado. Ou, inclusive, muitas empresas utilizam para esconder falcatruas. Aí, embora tritura, fica bem miudinho, não dá para ver nada. 2 máquinas foram contratadas na Rússia e na Hungria. A máquina lá da Rússia custou R$ 4.517,10. Uma máquina trituradora. Tu imagina eles com uma máquina dessa. Pra quê? Qual a utilidade disso? E lá na Hungria, a máquina, uma outra máquina, custou R$
R$ 594. Ninguém que já fez viagem internacional aluga qualquer máquina. É normal que qualquer repartição, seja ela estrangeira ou nacional de representação, tenha uma máquina própria para isso. Eles colocarem na conta do Palácio do Planalto essa máquina nos chama atenção. Ou foi realmente aluguel dessa máquina, que eu acho estranhíssimo, para que queriam alugar, gastar mais de R$ 7.000 no aluguel de máquina trituradora para 4 dias. Que quantidade de papel! A não ser que eles tenham levado papel dentro do avião presidencial, papéis que comprometem a venda da Covaxin, venda de vacinas. Bora levar tudo isso e lá a gente tritura e joga nos lixos lá de Moscou. É a única explicação que tem, ou ainda outra, a mais provável. Eles gastaram esse dinheiro em alguma coisa e aí colocaram na nota fiscal que isso é máquina de papel, triturador de máquina. É ou não é um absurdo? O nosso dinheiro indo para o ralo. Aliás, Bolsonaro, relembrando, é o presidente mais caro do Brasil, ou seja, é o que mais gasta e o que menos trabalha. 3 horas e meia, em média, por dia. É a vagabundagem nacional. Critica Brasil, falando a verdade, doe quem doer à noite. A gente se encontra às 21h45. Esmaga no like. Tchau, pessoal.